conhecer o local também. Não sei como vai ficar, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso, então eu não sei se tá posicionada da forma correta, não sei como vai ficar depois que passar pro computador, mas eu vou ajustando conforme vou vendo que vai ficando bom, né? Amanhã não, na verdade no próximo vídeo, no caso. Deixa eu tentar colocar só um pouquinho aqui pra cima. Hoje tá muito movimentado, não sei o que tá acontecendo, porque geralmente eu pego a estrada sem ninguém, assim, sabe? Bem tranquilaça. E hoje, não sei, hoje é sexta, final de tarde, na verdade é noite, né? 7 horas da noite, já são 7 horas da noite. E eu não sei o que aconteceu, todo mundo resolveu sair hoje pra algum lugar. Mas eu também na sexta passada fiz esse percurso e não tinha ninguém. Vamos ver se lá pra dentro vai estar um pouco menos congestionado, assim. Assim, aqui até quando o trânsito tá intenso ainda não é congestionado igual a gente é acostumado aquele congestionado do Brasil, sabe? Nunca peguei um trânsitozão aqui, sabe? Daqueles. Então, é um congestionado que flui, sabe? Mas como a gente aqui não tá muito acostumado com esse congestionado, então quando pega... Ai, gente, ela vai falando, tá? E senão eu vou ficar falando aqui e eu vou esquecer de olhar lá quando for ver. Eu já tô em algum outro lugar que não é onde eu deveria estar. Porque lembra uma vez eu tava com uma amiga, com a Nayara, acho que vocês sabem quem é. E estávamos indo pra algum lugar e ela falou, ai, ui. Aí ela falou, vem, eu vou guiando, tu vem atrás. Eu, beleza, né? O carro dela branco, fui seguindo e tal. Chegou uma parte, eu esqueci que eu tava seguindo ela, né? Porque eu acostumada a dirigir sozinha, sem ninguém. Esqueci que eu tava com ela e comecei a seguir um outro carro completamente aleatório. Pera aí, aproveitar que parou. Eu nunca tinha parado aqui, nunca para assim, tá vendo? Hoje tá, tipo, tá assim, aconteceu alguma coisa. Porque nunca para, nunca fiquei parada aqui assim, nunca. E aí, ela me ligando, tu tá onde? Eu tô atrás de ti. E eu tava atrás de um carro completamente nada a ver, só porque era branco. E a mulher, eu tô atrás de ti, quando eu fui ver, não é o teu carro. Aí eu, ai meu Deus, tava indo pra outro lugar completamente louca. Enfim, mais uma história de Elaine. E é isso, hoje tá assim, o que acontece? Eu tava em Lisboa, né, porque como vocês sabem eu precisei vir pra Lisboa pra poder fazer algumas transformações no carro. E eu até falei que o próximo vídeo seria de Lisboa, das transformações, mas não vai sair na ordem que eu... Não vai sair na ordem que eu planejei, porque as coisas não chegaram, gente. Eu tinha vindo porque também eu fechei contrato com 2 empresas. Eu falei pra vocês que eu tinha fechado com uma, mas eu consegui. Gente, tá muito parado ali, que isso? E eu fechei com 2. De uma empresa chegou, mas da outra empresa, que é que eu preciso fazer a instalação mesmo do produto que eles vão me enviar, ela não chegou ainda, então eu não consegui fazer o que eu queria fazer. Fiz algumas pequenas coisas do que eu queria fazer e faltam outras coisas também. Então por isso que tá nessa confusão medonha de resolvendo essas coisas. Então por isso que eu falo, não tem como ter um planejamento muito certo, porque muitas coisas podem acontecer. Inclusive isso, né? Tipo, uma coisa que eu não esperava e tal. Então, meio que faz parte também. Cara, eu tô chateada com isso, porque, olha, são 7h20, eu ainda tô aqui. Eu já entrei em contato com a empresa, mas eles falaram que já iam enviar o produto. Já tinha me mandado um negócio pra acompanhar, como que fala? Quando acompanha aquele códigozinho, deu certo e tal. Mas essa outra, por que essa outra me preocupa do material que não chegou? Porque essa outra empresa, diferente da outra, que as coisas já chegaram, essa tem um prazo para poder enviar o material para eles. Então eu preciso realmente cumprir com o que eu combinei, porque eu fechei com eles um contrato. Então é muito chato você combinar uma coisa e não fazer. Então por isso que minha vida tá um pouco de cabeça para baixo esses dias, porque eu quero honrar com o compromisso, né? Mesmo que o material não tenha sido enviado no dia e no período que eu imaginei que fosse chegar. Eu me preocupei com isso, me adiantei e foi uma grande confusão. Enfim, mas vai dar tudo certo também, com paz e tranquilidade. Não precisa também de um desespero desse, porque faz parte, né? Esses contratempos, como eu já falei, não tem muito o que fazer. Às vezes as coisas não saem do jeito que a gente planeja, mas tá dando tudo certo, isso que importa. E é isso, eu tô meio assim porque já são 7h20 da noite, eu ainda tô aqui. Eu vou dirigir mais ou menos 2 horas ainda de estrada, então eu vou chegar lá por volta das
9 e pouca, mais ou menos isso, mas enfim, 9 e pouca ainda é um bom horário para poder chegar, porque ainda tem sol, né? Eu acho bom chegar com um pouquinho de sol para estacionar. Esse estacionamento é bem legal, esse estacionamento que eu vou ficar. Esse estacionamento, assim, essa vaga que eu encontrei. O que eu faço? Como que eu busco a minha vaga, né? O pessoal às vezes quer sair. Antes, no início, eu olhava pelo Park4Night, mas eu parei de olhar por lá porque o perfil das pessoas que olham por lá são pessoas que têm autocaravanas, carros muito grandes, e eles não podem estacionar em todos os lugares. Então, é diferente do meu. Não que eu possa estacionar, né? Porque também tem restrições. Não pode acampar, não pode estacionar. Mas é diferente um carro desse, que eu consigo ir para todo lugar, e um carro grande daqueles, né? Então é muito mais restrito. Então por isso que eles têm esse aplicativo. Então como é que eu descobri uma forma para eu não ficar perturbando as pessoas pedindo lugar para eu dormir e nem ficar dependendo de aplicativo, dessas coisas? Eu abro o mapa, eu decido. Algumas pessoas eu ainda falo, peço uma indicação quando eu vejo alguém tá dormindo num lugar legal. Eu mando, me manda essa localização, e eu mando, né? Porque a pessoa já tem aquela localização, ela só vai me enviar. É diferente de eu não ver e ficar, fulano, tu sabe onde é que eu vou dormir essa noite? Aí a pessoa vai e te responde, sei lá, só na hora de você ir dormir. Então, como foi a melhor forma que eu descobri? Eu geralmente eu abro no meu computador. Algumas coisas eu gosto mais de fazer no computador do que no celular, porque eu preciso de um espaço grande para poder enxergar melhor. Eu abro no computador e coloco o local, por exemplo, eu vou para Mil Fontes. E aí eu abro lá, boto Mil Fontes e vou abrindo o mapa e vou olhando ao redor da praia, vou abrindo e vendo onde que tem carro estacionado, se tem algum carro estacionado perto de uma praia que seja terra, assim, barro, batido, seja assim um espaço do qual eu gosto, né? Como são esses terrenos, assim. Então eu olho assim e aí salvo o local, pronto. E assim foi maravilhoso, porque eu consigo ir para lugares incríveis. Só que como eu falei, eu não gosto de chegar à noite porque é ruim, você não enxerga direito, você não vê muito bem o que tá lá. Eu tô sozinha, é diferente de quando tem duas pessoas dirigindo, duas pessoas viajando juntas, que uma vai olhando, a outra vai, sei lá, orientando no mapa, a outra desce e faz alguma coisa, entendeu? Eu tenho que fazer tudo só. Não que seja ruim, tá? É maravilhoso. Mas eu tô falando que duas cabeças pensam mais do que uma só, né? Então pra chegar à noite é uma burocracia maior, uma pessoa sozinha. Não é pra deixar de fazer, tá? Quem tá aí sozinho, faça. Tô dizendo só que é mais, você tem que ter um pouco mais de atenção, então é isso. Ai, que susto. Então é isso, é só isso. E eu vou tentar dirigir um pouco mais e falar menos, porque se eu for ficar falando e dirigindo, o vídeo vai dar horas e horas. Eu poderia facilmente ir conversando com vocês 3 horas de viagem tranquilamente, se eu tivesse gente suficiente para poder assistir vídeo assim. Facilmente eu dirigiria aqui 3 horas conversando assuntos aleatórios. Seria interessante se as pessoas pudessem conversar comigo, né? E aí eu iria conversando até lá. Acho que eu posso pensar em alguma ideia desse tipo, de eu ir dirigindo. Não sei se a ideia é da minha cabeça, tá? Não sei se as pessoas vão gostar dessa ideia. De ir batendo um papo, né? Assim, e é interessante também. E é isso. Tá vendo o passarinho? Eu acho lindo quando eu tô gravando alguma coisa. E assim, amo. Pra mim, quando eu tô gravando e aparece um pássaro, pra mim é tipo um sinal, tipo, tá dando certo. Tá fazendo certo, viu, mulherzinha? Aí eu adoro, tipo, tô gravando a praia e não tem nenhum passarinho. Eu tô gravando, começo a gravar e vem um pássaro, assim, é como se fosse uma resposta pra mim das coisas. Enfim, é isso. Não sei se vocês entenderam o que eu falei, das coisas que aconteceram. E também agora nessa próxima semana, na verdade eu não sei, vocês não vão entender, porque esse vídeo já não é próxima semana, esse vídeo vai sair depois. Uma dessas semanas eu também vou precisar ir em Lisboa, porque eu vou receber uma amiga de uma amiga que é muito legal também. Ela viaja sozinha, uma mulher também que viaja sozinha, e ela é brasileira também, é lá de Fortaleza, lá do Ceará. E ela vem agora para poder fazer o caminho de Santiago da Compostela, né? Ela chega agora dia 17, pronto, eu falando a data para vocês entenderem. E aí eu vou encontrar com ela pra gente bater um papo, né? Ver se a gente consegue gravar alguma coisa legal, porque temos muitos assuntos em comum. E é legal porque é mais uma mulher também que viaja
geralmente eu tô assim sozinha, sabe? Bem sozinha. Mas aqui é lindo, né? Olha isso. Isso porque tá indo. Quando volta, também é lindo. Porque agora é tipo subindo. Não sei se é subindo, tá, gente? Eu digo pelas impressões que eu tenho dirigindo. Pra mim é como se eu estivesse subindo. E na volta é como se eu estivesse descendo. Eu coloquei isso na minha cabeça que é desse jeito. Se é, não sei. Pra mim é. E na volta, quando vai tipo descendo aí, você vê tudo, sabe? É lindo. E aí eu vou encontrar com ela. A gente vai passar um dia juntas. Então eu vou ter esse dia com ela. E aí também vou aproveitar para poder resolver outras coisas e ver se eu consigo resolver também outra coisa que eu comprei, que já chegou. Isso já chegou, eu só preciso agora ir numa costureira. Eu comprei um trilho muito legal que eu vi na Amazon, que é tipo, você pode colocar ele da forma que você quiser, redondo, quadrado, e ele vai dar certinho aqui pro meu teto, porque meu teto não é reto, né? Então é difícil encontrar. Acho que tá errado, né, essa câmera, peraí, deixa eu tentar ajeitar mais um pouquinho, ver se agora tá bom. Vão me dizendo se assim tá bom ou se não tá bom? Porque aí eu vou no minuto, porque aí eu vou vendo qual é o jeito melhor que vocês gostam. Aí marca um minuto. Minuto tal, a câmera ficou melhor. Pronto. Aí eu vou lá, olho e tento fazer desse jeito. Enfim. Aí eu comprei esse trilho que eu vou conseguir colocar ele todinho no teto, assim, de ponta a ponta. E aí vai ficar bem legal, porque eu vou trocar essa cortina. Eu já comprei o tecido também. Só preciso agora arrumar uma costureira pra poder fazer, porque ele é aquele trilho que você encaixa assim a cortina. E aí eu vou colocar, eu acho que vai ficar bem bom, porque agora eu vou isolar toda a iluminação que entra. E além disso eu vou ter mais privacidade também, sabe? Então isso vai ser muito bom. Agora, ai, tô com um pouco de dor de cabeça, eu acho que é água. Um pouquinho, eu não sei se é porque eu também hoje eu fiquei muito tempo no computador e não coloquei o óculos, também pode ser isso. Gosto muito de água gelada não, prefiro água natural, mas o carro tava muito quente, então aí a água já não fica natural, fica muito quente. Aí eu também não gosto muito quente, gosto natural. Mas enfim, é isso. Então na próxima semana também uma das coisas que eu quero fazer é... Ai, que lindo aqui, né, gente? Olha isso. Essa cortina, meta pra próxima semana, eu vou organizar isso. É isso. Um pouco de silêncio, né? Um pouco de silêncio, Elaine, pelo amor de Deus. Escuta uma música, deixa a gente em paz, coisa a tua boca, né? Ai, gente, hoje eu tomei um banho, lavei meus cabelos. Tô me sentindo bonita hoje. Espero que a câmera capte, porque... E às vezes essa câmera me deixa tão feia. Aquele vídeo de Sagres, pelo amor de Deus, parecia que eu tava com uma cara de gente que não toma banho, sabe? Os cabelos é feio. Parecia que eu não tinha penteado. Eu não tinha mesmo, mas tava feia. Espero que nesse compense, assim, um pouco mais bonitinha, porque tava muito feio. Mas é isso, né, gente? Um dia feio, um dia bonita. Não tem como todo dia estar do mesmo jeito. Gente, eu não sabia muitas placas daqui. Na verdade, eu sou meio doida, assim, né? Eu acho que nem no Brasil, quando eu dirigi, eu nunca... Eu não sei nem como eu passei naquela prova do Detran. Não que eu não sei, não que eu não saiba dirigir, eu sei dirigir. Mas eu digo assim, porque eu nunca, sabe quando você não presta atenção em muitas coisas? E eu nunca prestei atenção nas placas, sabe? E aqui eu aprendi algumas coisas. O que eu quero dizer com isso? Que é bom realmente você saber todas as placas, porque isso facilita na hora de você dirigir. Por exemplo, eu não sei se no Brasil, mas aqui na rotunda, a rotunda que é a mesma coisa que rotatória. Eu não sabia que se você vai entrar, tipo, na terceira entrada, você tem que passar para aquela faixa do meio e rodar lá dentro, e quando você for sair, aí você dá sinal e sai. Eu não sei se no Brasil é assim também, que entra no meio, gira e você vai sair na terceira, e aí você dá seta e sai. E aqui, aí se você vai sair na primeira ou na segunda, aí você já entra nessa primeira, na primeirinha e sai, entendeu? E eu nunca me liguei nisso, tipo, só ir mesmo, nunca prestei atenção nisso, mas faz sentido prestar, porque realmente facilita na hora de dirigir. Aqui também é linda essa parte, olha, né? Bonito aqui. Bonito, mas ainda falta muita estrada, tá, gente? Muita estrada. E
praticamente dentro do mar, por isso que eu quero chegar ainda enxergando, pra eu não botar bem no mar mesmo, capaz do jeito que eu sou. Então, prestar um pouco de atenção. Eu tô com um pouquinho de fome, eu comi, mas eu tô com um pouquinho de fome. Tá vendo? Olha, não tem ninguém, gente. Assim, às vezes passa o carro, passa outro, e hoje é sexta. E pode ser qualquer dia, porque eu já peguei essa estrada também vários dias. Mas nunca tem ninguém, nunca, assim, é movimentado hoje, na verdade. Essa estrada aqui que eu pego, eu acho que essa daqui é a Nacional. É a Nacional, na verdade. Não, eu não acho, não. Porque a Nacional é a estrada não pedagiada, né? Não tem pedágio, você não paga pedágio. Você dirige toda Portugal de ponta a ponta gratuito. E por isso que demora um pouco mais, né? Então, por exemplo, aqui, por esse percurso, eu vou pegar 2 horas e 15, mais ou menos, sabe? A previsão é mais ou menos essa. E se eu fosse de autoestrada, pagando pedágio, eu pegaria tipo 1 hora e 30. Assim, às vezes compensa se você tiver um curto tempo, né? Você vai viajar por um curto prazo, talvez compense às vezes pagar o pedágio. Mas se você tem tempo e não é uma viagem que você vai fazer, por exemplo, eu no meu caso não tenho pressa, então pra mim não compensa gastar com pedágio. Mas não, a pessoa só vai viaja 2 vezes por ano. Aí sim, eu acho que vale a pena, porque é mais confortável também, porque a autoestrada é boa. Então, você perde menos tempo, né, também. Então, vale a pena por isso. Mas essa daqui também tem alguns buraquinhos, mas eu não acho muito ruim, não. E também acho mais bonita, porque a autoestrada, ela não é tão bonita assim. É uma estrada com... Ai, moço, vai acontecer. É toda fechada, sabe? Então, você não vê muita coisa. Vê, mas não como aqui. Como a Nacional, que você passa por dentro da cidade, entendeu? Com essa daqui você vai passar por dentro das cidades, entendeu? E na autoestrada você não passa por dentro de nada, é só autoestrada mesmo e você segue. Assim, por exemplo, eu acho que daqui de Lisboa para esse percurso que eu vou fazer hoje talvez seja uns 15 euros, não é tão caro, valeria a pena porque economizaria um tempo e tal. Mas até o Algarve é mais ou menos 24 euros. Também não é muito, sabe? Se você, como eu tô falando, se você for colocar na ponta do lápis, se você tem pouco tempo, acho que vale a pena, sabe? É um dinheiro que vale a pena, você vai dirigir ele tranquilo e tal. E não vai se preocupar tanto. E a Nacional não, você vai pegar mais horas de estrada, que pra mim também é ótimo, eu gosto de dirigir, então vou contemplando a paisagem, que é linda também. Então vale muito a pena. Pra mim vale, né? Pra algumas pessoas não sei. Então tem que ver o que fica melhor pra você, né? O que fica melhor quando você vai dirigir. Tem gente que gosta de viajar, mas não gosta de pegar estrada. Tem gente que gosta de viajar e gosta de pegar mais estrada do que chegar no lugar. Então depende muito de como é a sua forma de viajar, né? De com quem você tá viajando também. Se você tá viajando sozinho, se você tá viajando com criança, se você tá viajando com a sua namorada, né? Com o seu namorado. Então, depende. Depende. Tá montando esse monte de folha caindo. As folhas sem briga, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, não. É imortal. E hoje tava ventando muito. Espero que lá não esteja ventando muito, porque ventando na praia é bom, né? Porque venta muito e aí o que acontece? Areia na cara, areia nos olhos, areia dentro dos ouvidos. Acho que eu tô indo muito devagar, tá todo mundo ultrapassando com isso, gente. Bora, Elaine, acelera, tá falando muito e tá dirigindo pouco. E vai chegar lá meia-noite, de tanto que fala. Depois eu quero ver a filmagem, eu tô ansiosa pra ver, porque eu nunca gravei assim. E eu vi os youtubers gravando assim, então eu gostava, né? Vamos ver se o meu vai sair igual do youtubers. Tadinha, mas não custa nada sonhar. Opa, reduza. Aqui, outra coisa que eu vou falar que eu achei legal que eu descobri. Quando você tá vindo muito rápido e tem esse limite de velocidade e você não vai conseguir parar a tempo, o sinal fecha. Tá vendo?
vendo? Apareceu o sinal pra vocês, não parou, não fechou porque eu consegui diminuir a velocidade. Mas se você não diminuir, ele vai fechar e você vai ter que parar. Então, quando você vira uma plaquinha assim, de velocidade controlada antes e tiver um sinal, ó, agora eu vou dar uma diminuída aqui, tenho que ir pra menos de 50 ou 50, né? Porque aqui a velocidade é 50. Se você não parar, se você passar direto, você vai levar uma multa, claro. Mas se não, o sinal vai falar pra você parar. Muitas vezes ele mandou parar, agora eu consegui parar a tempo, ainda bem. Mas sempre eles fecham pra mim. Ó, tá vendo? Você vai passando por dentro dos lugares, então na Nacional tem essa vantagem. Porque você vai conhecendo os lugares, entendeu? Vai vendo e tal. Dessa vez eu ia fazer Mil Fontes, Ilha do Pessegueiro e Porto Covo. Mas eu decidi que hoje, agora, nesse momento, tá vendo? O sinal tá parando, tá fechado. Aí eu vou diminuindo, porque eu chego lá perto e já tá aberto. Ai, meu dedão do meu pé. Ai, fui apertar o bicho, me dei mal. E aí, hoje eu decidi... Ah, tá vendo? Ai, que droga. Hoje eu decidi isso. Se essa localização foi exatamente desse jeito que eu tô pensando. Maravilhosa. Então eu penso, se for boa assim, eu vou ficar lá e eu vou desfrutar desse local. Vou desfrutar de lá e tal. E na próxima vez, aí depois eu vou pra outra, entendeu? Porque se eu quero muito curtir também Porto Covo. E Porto Covo parece que tem um evento, uma festa da cidade. Não sei se é festa da cidade, não. Alguém comentou pra mim que tem um evento. Eu tô falando que é a festa da cidade, que são, sei lá, depois eu tenho que ver isso, eu vou ver isso direito. Que é no final do mês de agosto. Eu também queria ir pra esse evento da cidadezinha, do interior, da praia. Mas tem as vantagens, como tudo na vida, e tem as... E como tudo tem as vantagens e tem as desvantagens, né? A vantagem é porque vai ter um evento na cidade, então é legalzinho pra você passear e tal. Desvantagem é que tem um evento na cidade. E o que acontece? A cidade fica cheia, fica ruim pra estacionar, fica ruim pra dirigir, a cidade é pequena, então tem isso também. Mas eu acho que eu vou deixar pra ir pra Porto Covo no dia do evento. Por quê? Porque eu tô com vontade de ir pra uma festinha, sabe? Eu gosto de paz, de tranquilidade também, mas eu já tô começando a ficar com vontade de bater uma perna, sabe, também. E o que acontece? Às vezes eu estaciono o carro num lugar e eu não quero mais tirar ele. E geralmente essas localizações boas, assim, que tem uma vista mais bonita, é num lugar um pouquinho mais afastado do centro. Não que é muito afastado, mas geralmente tem que fazer uma caminhadinha um pouco distantezinha. E às vezes se você for beber, não é bom pra depois voltar, tudo andando e tal. Então eu estaciono o carro e depois eu fico com... Não quero mais sair, não quero tirar o carro pra poder perder a vaga. Depois tem todo o esquema que você coloca o negócio aqui, de fechar o vidro e tal, aí depois você tem que desmontar o carro todo pra poder sair. Mas eu também quero agora desfrutar um pouco além da praia, das cidadezinhas, sabe? Assim, da pracinha, desses lugarzinhos onde acontece festa. Então por isso é que eu vou tentar deixar pra ir pra Porto Covo no dia do evento, porque aí eu estaciono já na cidadezinha pra poder aproveitar um pouquinho e depois procuro um lugar bonitinho pra dormir, ou então durmo no dia da festa na cidade e no dia seguinte eu procuro um lugar. Enfim, também é uma coisa que eu vou pensar depois, não vou pensar nisso agora. Porque também o que acontece aqui no verão é o seguinte, agora o que eu penso, basicamente temos 3 meses de sol, assim, sol pra praia, sol pra ir pra praia. Calor, que você vai usar essas roupinhas de calor, que ainda assim, dependendo do lugar que você tá, pela noite é frio. Então você já tem que botar uma roupa dessa e já levar um casaquinho, um blazer, uma coisa assim, porque venta muito, então você acaba ficando com frio. Então a gente tem praticamente 3 meses, que é julho, agosto e setembro. Junho também, mas julho, agosto e setembro, que é setembro também, é porque pega uma parte de setembro e uma parte de julho, fica praticamente isso, 3 meses. Junho, julho, agosto e setembro, então metade de cada. E o que acontece? Que você tem a praia pra você aproveitar mesmo, aquele calor, sabe? De você poder ficar de biquíni o dia todo. Então o que eu quero agora? Aproveitar isso, sabe? De ficar mais nesse local onde eu posso, assim, sabe? Mesmo. Então,
eu quero aproveitar mais esse momento de praia, sabe? Pra curtir mesmo essas coisas, esses lugares. E depois, quando começar a esfriar mais, que já não dá pra poder ficar na praia, assim, pertinho do mar, porque venta muito, né? Como eu já falei. E aí sim eu começar a curtir mais as cidadezinhas. Porque assim, aqui, em todas as cidadezinhas, tem aquelas pracinhas, sabe? As igrejinhas. Então, quando tiver assim mais pra setembro, aí eu quero aproveitar mais, porque aí também começa as festas de Natal, sabe? Como é que chama? Os mercados de Natal. Que também são lindos, então nas cidadezinhas vão ter. Então assim, deixar mais pra essa época, viu o passarinho passando, que lindo? Deixar mais pra essa época, curtir as cidades, porque querendo ou não, as cidadezinhas são um pouquinho parecidas, entendeu? Não são iguais, mas tem muitas coisas em comum, então meio que eu posso deixar pra poder. Por isso também que agora eu não quero fazer essas cidadezinhas mais pra dentro, assim, eu quero deixar realmente pra quando começar a temporada de frio. E agora é só fazer mesmo essa parte do litoral, entendeu? Porque assim, Portugal tem muita cidade linda, sabe? E eu quero ir pra neve, eu quero ir pro norte, mas eu quero chegar lá só quando tiver mesmo, nessa época que tiver mais friozinho. Entendeu, né? Tudo isso pra falar que agora eu quero aproveitar a praia. E é isso. Eu vou te falar uma coisa, eu não sei quando é que chegam as multas aqui não, mas com certeza vai chegar, viu? Porque com certeza eu devo estar com bastante multa de velocidade. Velocidade não que eu esteja andando rápido, mas porque eu não obedeço. Parece que eu não tenho obedecido. Porque toda vez que eu olho pro aplicativo do Waze, a bolinha tá em vermelho. Então, acho que eu não tô obedecendo muito bem isso. Hoje, por exemplo, é um dia que eu tô com vontade de passear. Inclusive, eu tenho um menino que eu conheci na internet, no Instagram, né? Depois que eu comecei a depois que eu criei o canal no YouTube, eu conheci ele através das redes sociais. E ele mora em Mil Fontes, só que eu também não sei que horas eu vou chegar. Por isso que eu também não combinei nada, porque às vezes você combina uma coisa e aí chega super cansada. Por exemplo, agora eu tô com vontade. Mas ainda quanto tempo de estrada não falta até eu chegar lá, entendeu? E aí eu tenho medo de marcar e chegar lá não conseguir ir, e aí fica chato desmarcar, sabe? Porque às vezes você planeja uma coisa, planeja que vai chegar uma hora, como eu planejei a hora que eu ia chegar, e aí acaba não chegando na hora que eu pensei. E aí mas hoje seria um dia que eu poderia passear facilmente, se eu chegar e ainda pegar assim um sol, que eu acho que hoje eu não vou pegar sol não. Mas aí se eu conseguir pegar um solzinho ainda, eu vou... Solzinho que eu falo, né? Pegar o sol da praia não, é pegar claro, tá? Se eu conseguir, aí eu mando uma mensagem pra ele, se ele estiver disponível, sei lá, pra dar uma voltinha na pracinha. Só essas coisas mesmo. Não sei também se a pessoa quer, né? Eu gosto de passear na pracinha. E aí pode ser que sim. Vamos ver. Vou deixar pra mandar mensagem quando chega lá. E aí eu vejo se eu vou. Não é botar afim, não é essa palavra de estar afim, é de não tá cansada pra sair, entendeu? Eu também não gosto de sair. Não gosto também de sair pra no outro dia acordar meio-dia, sabe? Pra mim não rola. Porque eu gosto de sair à noite, mas eu também amo acordar cedo pra aproveitar o dia. Então, se eu tiver que sair pra acordar muito tarde, pra mim é como se eu estivesse perdendo a minha vida, entendeu? Tipo, eu fico... Não, Elaine! Entendeu? Porque eu durmo 8 horas de sono eu tenho. Mas eu não durmo mais do que isso, porque se eu durmo eu fico com o sentimento de que, meu Deus, eu tô perdendo a minha vida, sabe? Não gosto. Então, se eu sair, eu tenho que voltar cedo pra acordar cedo, ou se eu sair e chegar de manhã, eu durmo só até as 9, no máximo, estourando, esticando assim, ó, esticando toda a baladeira do mundo. Aí é isso, entendeu? Aí é isso, e aí eu faço isso. Eu não gosto não, eu gosto de ficar aí, eu gosto de assistir as coisas, de ver as coisas. Tá dormindo, eu gosto de estar dormindo. Hoje eu limpei o vidro, né? Talvez esteja dando pra ver bonito, sim, também por isso. Amanhã não sei se esse vidro vai dar. Não sei se esse vidro vai dar limpo, não.
Ai, louca. Pronto, agora eu vou ficar um pouquinho em silêncio. Quero deixar também pra filmar quando eu chegar na cidade, porque às vezes quando eu chego, eu lembro que eu cheguei em Luz, que Luz era uma cidade que nunca tinha ouvido falar, nunca no Algarve, nunca me falaram dessa cidade. Então eu fui pra lá porque eu pesquisei, como eu falei, achei. Esse caminhão tá ultrapassando? Estado desse tamanho. Olha, lá vem outro, um amarelinho, né? Não, tá de costa. E aí eu não tinha pesquisado nada, só vi que tinha uma localização que dava pra eu estacionar, que foi aquele lugar lindo que eu fiquei, né? E aí eu não tinha visto nada da cidade. Quando eu cheguei, era muito linda a cidade, era muito linda, tinha uma montanha assim no meio da cidade. Putz, cara, muito linda. Então é bom filmar também quando tá chegando, porque às vezes a pessoa tá chegando num lugar que não imagina que vai ser bonito, e às vezes é surpreendentemente lindo. Que foi o caso dessa cidade que eu não esperava. Como também fui em Armação de Pera, que Armação de Pera também nunca ouvi ninguém falando, tá indo pra Armação de Pera. Nunca tinha ouvido falar, só escuto o pessoal falando que tá indo pra Albufeira. Só escutava, né? Mas a Armação de Pera eu via muito nome nas placas quando eu tava dirigindo. Armação de Pera, Armação de Pera. Isso eu via, então eu fiquei curiosa pra conhecer. Que também foi espetacular esse lugar. Mas Luz eu não via nem nas placas. Eu nunca vi o nome escrito Luz. Nunca vi. Se alguém viu aí, me fala. Porque eu e Elaine nunca vi Luz nas placas. Não sei nem como foi que eu descobri isso assim, de por que eu fui parar lá. Eu acho que foi como eu falei, eu procurei lá no mapa e vi que era um lugar bonito e fui bater lá. Ainda bem, às vezes é bom a gente fazer isso mesmo, entendeu? Diferente da outra vez, que quando eu saí pra pegar a estrada, agora o que eu faço? Eu já tô também deixando preparado minha comida quando eu chego, porque você chega às vezes morrendo de fome. E aí, daqui que faço alguma coisa, apesar que eu comprei uns snackzinhos também, eu poderia até me bicar agora, mas eu não tô com fome ainda. Então, da outra vez eu saí comendo, parecia que eu era morrendo de fome, e você sai comendo um monte de coisa. E agora, não, já deixei preparado. Então, quando eu terminar aqui, quando eu chegar, estaciono e como meu sanduichinho, que eu já deixei preparadinha. Vocês também gostam de viajar de carro, assim? Viagem de carro, eu vou ultrapassar esse ônibus, não vai dar, não vai rolar, não vou esperar não, e não vou enxergar ele. Também nem sei se eu posso ultrapassar aqui, acho que aqui eu posso, deixa eu ver se não tá vendo nada. É uma curva? Não dá pra enxergar não. Cobra. Ai não, putz, querido. Oh baby, vá meu amor. E vocês também gostam assim de viajar de carro? É bom, né? É tão bom. Eu sempre gostei. Só que engraçado que quando eu morava em Fortaleza, que eu viajei muito também lá no Ceará. Muito. E quando eu viajava mais nos finais de semana, né? Claro, dias que eu tava de folga e tal. E aí, só que eu viajava e depois eu tinha que voltar pra casa, né? Então eu não tinha essa frequência de viagem como eu tenho agora, claro. Viajava, sempre viajei, mas era menos, claro, né? Porque era diferente, o propósito era outro, né? Eu também tinha uma vida, né? Tava construindo uma vida, então não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Olha, um monte de passarinho, viram? Deu pra ver os passarinhos passando, que lindo. E deu pra ver, gente, passarinho de novo passando. Que lindo. Queria virar ali pra ver o sol. Com medo do celular cair, isso é um verdadeiro desastre. Só que eu viajava e depois eu ia pra minha casa, né, claro. E, por exemplo, eu viajava sexta-noite, sei lá, quando você ia trabalhar, ia pra serra, eu subia a serra de Guarabira. E aí, domingo à noite, eu tinha que voltar pra minha casa. E eu voltava com aquela sensação, tipo, não quero voltar. Não que eu não gostasse da minha casa, mas eu não queria voltar pra casa, sabe? Tipo, eu não queria ter que voltar pra casa e, sei lá, depois ir viajar de novo, sabe? Eu ficava com aqueles negócios assim no estômago. Tipo, não quero ir pra casa, eu quero ficar aqui, eu quero
sabe? E aí agora, tipo, é muito bom por isso, porque eu já tô na minha casa. Então é muito diferente a sensação. E muito engraçado porque eu lembro que durante muito tempo eu ficava em casa, né, assistindo, né, vídeos no YouTube também. E sempre, eu assistia muito, assisto ainda muito, né, Vibe de 2, Get Outside. Eu assistia muito, né, e um dos rituais, né, porque é um ritual, né, querendo ou não. Por isso que quando você tem um sonho, você tem que todo dia lembrar dele. E todos os dias você tem que lembrar desse sonho, você tem que fazer alguma coisa que o caminho te leve para aquilo dali, mesmo que você não esteja fazendo naquele momento algo, sei lá, no sentido de estar... Pera aí, rapidinho, que tem um carro aqui parado. No sentido de, sei lá, de estar em movimento. Eu parei nesse posto. A minha primeira vez eu parei nesse posto aqui pra encher o pneu. Lembrei agora. Velocidade média nos próximos 6 km. Jesus grilo. Que saco isso. 70 tem que ir. Aí eu não chego lá nunca. Tá dando pra ver essa paisagem bonita, gente? Porque tem coisas que só dá pra ver olho nu, não adianta. A não ser que você tenha uma câmera muito boa, né? Que sejam aquelas pessoas que são boas fazendo isso, mas eu vou tentar melhorar, tá? Uma promessa. Vou melhorar com isso, eu vou melhorar, pode ter certeza, vai dar tudo certo. Eu vou melhorar nisso. Então, quando você tem um sonho, você tem que se lembrar todos os dias dele, porque pra não deixar ele adormecer dentro do seu coração, sabia? Eu lembro que todos os dias eu assistia vídeo disso, todos. Só que eu nunca conversava com ninguém sobre isso, porque as pessoas não têm interesse em conversar sobre isso. É muito difícil você encontrar alguém que goste também disso, né? E não é difícil depois que você tá vivendo isso. Tem muita gente que vive isso. Mas assim, por exemplo, no meu trabalho, qualquer pessoa que eu fosse conversar sobre isso, de viver dentro do carro, ia achar que eu era maluca, né? Todo mundo na vida convencional, casado com filho, morando dentro de uma casa, né? Elaine não bate bem da cabeça. Algumas pessoas acham super legal e tem muita gente que acha que é loucura. Uma loucura boa, né? E todos os dias de manhã, quando eu acordava, né? Eu preparava o meu café da manhã, eu acordava cedo, porque eu ia pro trabalho cedo, tipo 5 horas, 4h30 da manhã, dependendo do dia. E antes de eu sair, eu assistia um vídeo de alguém, assim, viajando na estrada, sabe? Sempre. Ou de carro, ou mochilando. Teve uma época que eu assistia muito mochilando, só eu com a mochila mesmo, que foi o que eu também fiz. Acabei fazendo antes de comprar o carro, que foi um mochilão pela América Latina, né? Fiquei 6 meses viajando por lá. E todos os dias, assim, sabe? Por isso que eu falo, a gente não pode desistir dos nossos sonhos, sabe? Hoje eu vivo meu sonho e eu tô muito feliz com isso, assim, de viver isso, né? Sou muito grata, me lembro disso todos os dias, assim. De poder compartilhar também, porque eu acho que é bom quando você consegue realizar os seus sonhos e você consegue incentivar outras pessoas também, você consegue ser referência para outras pessoas, para as pessoas também verem que é possível, né? Teve um comentário no meu último vídeo, eu não respondi ainda, inclusive eu vou responder, que uma pessoa perguntou como que faz para viver isso sem ter uma renda. Não tem como, gente. Obviamente tem que ter uma renda, né? Você precisa trabalhar, ou pode ser um trabalho remoto, pode ser um teletrabalho, pode ser um trabalho igual esse, que você trabalha por temporada, junta um dinheiro e fica parada no lugar, né? Tem várias formas, tem muitas alternativas. É porque também, como a gente está condicionado a pensar que só existe aquele modo de viver, aquele único tipo de trabalho. Vou tentar passar aqui nesse carro. Como só existe aquele modo de trabalho, aquele perfil de trabalho, então às vezes a gente não pensa muito fora da caixa. Mas não tem como você realmente, a não ser que você seja rico, que não é o meu caso. Eu sou de família pobre. Antes era mais pobre, agora tá menos pobre porque todo mundo cresceu. Quando a gente era criança, né, nossos pais eram muito pobres, mas todo mundo cresceu e hoje todo mundo estudou, né, trabalha, então não é tão pobre como antes. Agora não é tão pobre, porque, como eu falei, estudaram, né? Estudamos, né? Meus primos, meu irmão, minhas primas, então todo mundo estudou e
trabalhou, né? Então, é importante sim ter um dinheiro reserva, é importante que você trabalhe durante um tempo sério, junte um dinheiro, tenha um dinheiro emergencial, né? Não tenho dinheiro de herança, não tenho nem puto de herança, não tenho mãe que me dá dinheiro, não tenho ninguém que me dê dinheiro, ninguém. Queria muito ter, muito. Se falam aí que eu tenho, queria muito que alguém fale por boca de anjos que tem alguém que me dê dinheiro e que apareça a pessoa pra me dar. Não tenho, trabalho mesmo, sempre trabalhei. Só que durante um bom tempo da minha vida, eu trabalhei muito, juntei dinheiro, não foi rios de dinheiro, mas juntei dinheiro, eu também sou muito econômica. Juntei dinheiro, não vou conseguir passar não, gente. Juntei dinheiro, que foi o dinheiro que eu saí para poder fazer um mochilão pela América Latina, que a ideia era viajar durante um ano, eu tinha um dinheiro para me sustentar durante um ano. Depois desse um ano, eu voltaria para o Brasil e voltaria a trabalhar. Será que eu fiz certo? Será que eu passei? Agora ele acelerou, porque eu acho que agora a gente saiu da parte da controle de vigilância. Enfim, então se eu tava atrás dele, eu devia estar menos. Enfim. Juntei durante um tempo esse dinheiro, trabalhei durante um bom tempo. Não saía. Inclusive, muitos amigos se afastaram de mim. Muita gente saiu de perto de mim. Por quê? Eu não saía, eu não ia para aniversário, eu não comprava presente, eu não comprava roupa. Era o básico. Eu tinha o mínimo, assim, para sobreviver mesmo. Eu não comprava nada para guardar dinheiro, né? Então, eu não saía. Meus amigos me chamavam para sair no início ainda. Eu fui dizendo que não. Alguns entenderam porque quando você tem um propósito, quando você tem um sonho, gente, muita gente vai se afastar de você. Uma parte vai entender, a outra parte não vai entender. E por isso que eu falo, quando você tem um objetivo, você tem que ter um foco, né? Então eu tinha esse objetivo que era viajar, né? Fazer um mochilão pela América Latina, e para isso eu precisava guardar dinheiro. E sabe que no Brasil é muito difícil guardar dinheiro, é um negócio bem difícil porque o salário é muito ruim. Então é muito difícil, a gente começa a guardar dinheiro e aí quando vai ver precisa daquele dinheiro. Então não foi fácil, foi muito difícil. Mas eu tinha esse planejamento para ficar um ano viajando de um modo econômico, 100% econômico. Hostel, cozinhando, passeios gratuitos, alguns pagos, mas modo raiz, rotizão, viagem de ônibus, só andava de ônibus. Enfim, naquele modo econômicozão. Então a ideia era essa, ficaria pela América Latina um ano e voltaria para o Brasil com algum centavo ainda para dar um up lá, para voltar a trabalhar, né, conseguir buscar um trabalho e tal. Não iria gastar o dinheiro todo, ia ter que ter o dinheiro para poder voltar, para poder conseguir um trabalho, né, um mês para buscar um trabalho, 2 meses, ter um dinheirinho para esse período. Enfim, o que aconteceu? Quando eu tava viajando pela América Latina, que eu cheguei na Colômbia, eu decidi que eu não decidi nada, na verdade, não decidi. Eu não sabia para onde ia. Eu não sabia para onde eu ia. Não sabia, eu tava sem ideia. Eu pensei em ir pra Guatemala. Pera, ali o radar. Eu pensava em ir pra Guatemala e eu tava viajando com um grupo, conheci uma galera e comecei a viajar com eles lá. E uma das pessoas que tinha era uma italiana. E ela, muita gente que me acompanha desde antes deve saber, deve lembrar dela. Ela falou: por que você não vai pra Espanha? Aí eu falei: Espanha? Jamais, eu não tenho nem dinheiro pra isso. Meu dinheiro era pra América Latina, né? Eu não tinha ideia de Espanha e Euro. Nunca pensei, nem passava pela minha cabeça a Europa, até porque a Europa nunca tinha sido meu sonho. Meu sonho sempre foi América Latina e Ásia, África. Sempre tive muita vontade de conhecer esses continentes. Tudo bem. Ela falou: vai pra Espanha, tu vai gostar. Aí sabe quando uma pessoa planta uma sementinha na sua cabeça? Uma coisa que eu não tava pensando. E aí eu pensei: por que não? Não tenho dinheiro. Mas se der merda, eu gasto todo esse dinheiro que eu tenho, que não era muito, que seria na Europa, eu iria muito rápido, em 2 meses. O que eu ia gastar em 6 meses ainda viajando, que eu teria pra viajar por lá, eu iria gastar em 2 meses na Europa. Era basicamente isso. Porque o real aqui, infelizmente, não vale de nada. E aí ela plantou uma sementinha na minha cabeça e eu comecei a pesquisar formas baratas de viajar pela Europa, e vi que tinha uma plataforma que é o Worldpackers, que é para você trocar
trabalho voluntário por hospedagem. Então eu não iria gastar com hospedagem, eu iria gastar só com alimentação, né? E aí eu pensei, na época, esse plano do Worldpackers era 1 ano, e eu poderia utilizar por 1 ano em qualquer lugar do mundo, só que eu teria que pagar $60, $50, $60, mas no dia eu consegui um cupom de uma pessoa que eu seguia, alguém que viaja, alguma menina, não lembro exatamente quem era, mas peguei esse cupom, apliquei, eu acho que eu paguei $30, $40 e pensei, o dinheiro mais caro da minha vida, pagando numa coisa que eu não sei se vai dar certo. Eu fiquei em pânico, né? Tipo, $30 daria, sei lá, quase R$500 no dia lá, que pra mim era muito dinheiro. R$500 eu viajando na Colômbia, no Peru, pô, dá pra você ficar bem, assim, uma semana tranquilo. E era um dinheiro que eu não sabia se ia dar certo, entendeu? Eu não tinha certeza se ia dar certo. Falei, cara, já tá arriscando, arrisca, né? Já tô aqui, não tenho mais nada a perder, já larguei tudo entre aspas, não tenho nada, larguei tudo que eu tinha no trabalho. O que ia acontecer era eu voltar e trabalhar de novo. Era o pior que poderia acontecer. Que é o que acontece no trabalho, né? E aí tudo bem. Apliquei para esse voluntariado. Comprei uma viagem para Espanha, só o voo de ida. E falei, cara, vou arriscar. E apliquei pra essa vaga e ninguém me respondia, né? Ninguém me respondia. Eu falei, vai dar merda. Tipo, eu já fiquei em pânico porque eu paguei a hospedagem na Espanha, tive que pagar na Espanha porque eu não tinha resposta de voluntariado, né? E uma fortuna. E aí eu, puta que pariu, o que eu tô fazendo da minha vida, cara? O que eu tô fazendo? Foi a pior besteira que eu fiz. Elaine compra um voo de volta e vai pra Colômbia de novo. Na minha cabeça era assim, volta pra Colômbia, volta pra Colômbia, volta pra Colômbia. E aí eu tenho o meu amigo Luan, né, que é o que edita os vídeos. Ele morava aqui em Portugal, agora ele mora em Dubai, né? Porque ele fugiu. Quando eu cheguei, ele falou, eu vou embora daqui. Isso tudo vai atazanar meu juízo. Aí ele pegou e foi-se embora, meu filho. Eu tô brincando. Ele foi embora porque a vida dele se encaminhou pra ele poder ir pra lá. E eu conheço o Luan há muitos anos, né? Há mais de 10 anos. E aí a gente conversando, aí ele falou, vem pra Portugal. Aí eu apliquei pra uma vaga em Portugal, um voluntariado. Quando eu cheguei em Portugal foi um caos, a minha primeira semana também foi um caos terrível. Foi horrível, eu cheguei e pensei, o que eu tô fazendo nessa cidade? Eu odiei, assim, sabe quando você chega num lugar, eu cheguei à noite, gente, nunca chegue num lugar à noite, não é bom, porque a ideia que você tem do lugar é completamente diferente de manhã. E aí, eu tô enrolando muito pra contar, gente, vai ficar longo esse vídeo, ninguém vai assistir. Enfim, aí eu peguei e vim pra Portugal, apliquei pra essa vaga e a semana foi caótica, eu fiquei em um hostel horrível, perdi as minhas diárias nesse hostel porque era insalubre. Eu sou UTS, mas lá era muito insalubre, perdi as diárias que eu paguei lá, fui pra um hostel menos insalubre, que eu tinha que ir pro mais barato, né? Encontrei um que deu certo e tipo, isso era final do ano, gente, perto de Natal, que a hospedagem tá no gogó, e eu em pânico, aí foi quando o meu voluntariado me chamou. E deu tudo certo, foi maravilhoso, sim. Caí nas mãos da pessoa certa, sabe? Deu tudo certo. Daí em diante foi só coisa boa, voluntariado bom, trabalho bom, consegui juntar o dinheiro. Então, isso tudo pra dizer o quê? Que você precisa sim juntar dinheiro, a não ser que você tenha alguma renda, alguma coisa que você consiga ter dinheiro, né? Alguma coisa que... buraco, deve ser grande pra ter avisado. Então sim, você precisa ter um dinheiro reservado, eu consegui guardar dinheiro nesse período que eu tava aqui em Portugal, aqui trabalhando, que ainda tô, na verdade, eu juntei, desde quando eu cheguei, eu comecei... Não, peraí, pra explicar o que aconteceu. Eu tinha esse dinheiro pra 1 ano e eu só gastei 6 meses, então eu tinha ainda dinheiro pra 6 meses. Como eu não contava vir pra Europa, o que aconteceu? Eu vim, gastei um pouquinho de dinheiro quando eu cheguei, que foi quando eu tive que alugar hostel, e foi aquela confusão da primeira semana, eu tive que comprar comida, e foi quando deu certo o meu voluntariado, no primeiro mês, eu fiquei no voluntariado gratuito, não pagava hospedagem,
não pagava café da manhã e não pagava lavanderia. Então com isso eu consegui economizar dinheiro. E quando acabou meu um mês de voluntariado, quando estava perto de acabar, o dono do voluntariado fez uma proposta de trabalho e aí eu fiquei. Então o dinheiro que eu tinha para viajar ainda 6 meses pela América Latina, eu consegui guardar esse dinheiro e consegui repor o dinheiro que eu gastei na América Latina durante 6 meses trabalhando na Europa. Aí fora isso eu consegui juntar dinheiro, mas aí uma parte também do dinheiro, aí beleza, peguei esse dinheiro e esse dinheiro ficou esquecido. Pá, esse dinheiro ficou esquecido lá na conta, que era o dinheiro o dinheiro da viagem que eu não usei e que eu usei. Tipo isso, esse dinheiro ele ficou morto lá, morto naquela conta. Tudo bem. Dá pra ver que aqui é bonito também. E aí eu comecei a juntar dinheiro pra cá. Comecei a guardar meu dinheiro em euro, comecei a juntar. Só que o que aconteceu? Esse dinheiro que eu guardei em euro, eu gastei no carro também. O dinheiro que eu tinha conseguido juntar durante 1 ano e meio, eu gastei investindo no carro, na construção do carro, na compra do carro, essas coisas. E sobrou ainda uma partezinha do dinheiro, desse dinheiro de 1 ano e meio. E ficou o dinheiro guardado, aquele dinheiro lá, entendeu? Da viagem. Então tem... vai doer. Ai, desculpa, combostileira. Desculpa, amor, desculpa. Então, tem esse dinheiro emergencial lá, que é o dinheiro que você esquece esse dinheiro. É o dinheiro que esquece. É o dinheiro da merda. De uma merda grande, tem esse dinheiro. Então, é o dinheiro da merda. E o dinheiro que eu tenho, que é o dinheiro do meu trabalho. E aí, que é o trabalho... E aí eu uso esse dinheiro para viajar, para pagar minhas contas e também para guardar, porque você sempre... Eita, tem que vir pra cá. Você sempre vai ter que guardar dinheiro, gente. Qualquer dinheiro que você ganha... Aí eu vou ficar nessa destacada, não. Qualquer dinheiro que você ganha, você tem que guardar, nem que seja um pouquinho. Entendeu? Não dá pra guardar muito. Vai ter que guardar um pouquinho desse dinheiro, entendeu? Tem que guardar o dinheiro. Acho que tá torto o celular. Entendeu? Então você vai ter que guardar dinheiro sempre. Então vai ter que ter o dinheiro do trabalho mais o dinheiro emergencial. Então é isso que eu quero dizer, tem que ter dinheiro. A não ser que você tenha a sorte de ter dinheiro, que não é o meu caso, infelizmente. Queria muito mesmo, mas não tenho. E é isso, sabe? E o que eu penso agora? A minha ideia é procurar a polícia. Peraí. A minha ideia é buscar um trabalho remoto, né? Um trabalho em que eu possa trabalhar de dentro do carro, né? Inclusive, se alguém souber de uma vaga aí, pode me falar, tá, gente? Me manda aí o link para enviar meu currículo. Eu quero um trabalho remoto, um teletrabalho, telemarketing. Não sei se assim, também pode ser outro que não seja telemarketing. Qualquer coisa que eu possa trabalhar de dentro do carro para que eu realmente possa viver só disso. Porque eu quero muito investir nas redes sociais, porque eu acho que é uma coisa que dá pra ter retorno, mas é um dinheiro a longo prazo, entendeu? Assim, não é uma coisa que eu vou começar hoje e já vou ter dinheiro, entendeu? Não tenho, infelizmente. Mas é uma coisa que eu vejo que tem futuro. Eu acho que daqui a um tempo vai ser uma coisa que eu vou conseguir me manter disso daqui, se Deus quiser. Então, é isso, né? Direto? Então, até o momento de eu me encontrar na internet, encontrar um público que se engaje realmente, né? Porque tem uma galera aqui que tá comigo desde o início, né? E é maravilhoso. Encontrar, né? Aumentar meu público, né? Eu acho que tá lindo o sol, gente. Lindo. E aí eu acho que depois disso pode ser que sim, eu consiga me manter só de internet. E aí, maravilhoso. Não que seja fácil também, porque não é fácil. É muita coisa para poder fazer e ainda assim eu sou muito desligada, né? Eu sou uma pessoa que preciso melhorar muito, eu preciso ter mais dedicação nas redes sociais. Eu não sou uma pessoa que me dedico muito, eu acho que dá para perceber. Eu preciso me engajar mais, mas ainda assim é um pouco difícil também, porque minha vida não acontece só na internet, né? Fora isso, eu tenho a minha vida pessoal, tem coisas acontecendo também. Então, às vezes a gente não consegue dar conta de tudo, né? E como eu ainda não vivo só de internet, minha renda não é daqui, eu não consigo me dedicar 100% nisso, né? Talvez no dia que isso realmente me trouxer retorno financeiro, que me banque, aí sim eu vou poder ficar mais engajada, assim, de ter uma interação maior com as pessoas também, e mais ativa, né? Então,
Acho que isso não vai demorar muito, eu acredito que vai dar certo, porque a vida vai dando sinais de que a pessoa tá no caminho certo, né? Quando você observa a sua vida, a sua trajetória, você começa... Olha só, tá vendo a alcacera ali o nome? Em cima tá vendo esse ninho? É ninho de... eu acho que é gaivota. Em todas as... obras. Essa parte é chata. É ninho, eu acho que é de gaivota, esses ninhozinhos, em todas as plaquinhas, em todas não, mas ali, ó, acho que ali também tem, ó, nesse outro, ó, que tá de costa, dá pra ver? Elas que fazem, tem muitos, muito mesmo, olha, tá vendo? É gigante, gigante. Acho bonitinho quando elas fazem, elas ficam lá, não sei se, ó, tá vendo aí, ó, tá vendo ela aí, ó, aqui nesses, elas. É muito bonitinho, olha, ó, aí, ó, tá vendo? Dá pra ver, gente? Olha aqui, ó, na planta, na árvore. Bonitinho, eu acho bonitinho. Enfim, talvez quando eu tiver realmente só recebendo isso daqui de redes sociais, aí sim eu vou poder me dedicar mais, ser mais ativa na internet, quem sabe, né? Gente, olha, é muito bom vir conversando aqui, gostei, acho que eu vou fazer muitos vídeos assim, gostei mesmo, porque não senti a viagem, maravilhoso vir assim, maravilhoso. Esse vídeo tá com 1:08, o Luan deve fazer alguns cortes, então vai, sei lá, vamos para 50 minutos. É um vídeo que não é todo mundo que vai gostar desse vídeo aqui, né? Mas algumas pessoas, de 10, 2 devem gostar. Também, se você estiver indo dirigir, você pode colocar esse vídeo. Por exemplo, você tá lavando uma louça. Tô lavando a louça aqui em casa, bota aí, entendeu? Bota aí, sei lá, vai fazer alguma coisa. Bota aí, bota esse vídeo e fica lá, me vendo, me curte. Sou legal, tá? Sou bem legal. Então é isso, não é um vídeo que todo mundo vai gostar. Eu acredito que talvez não consiga fazer ele muitas vezes, porque não vai ter gente suficiente pra assistir. Mas é um vídeo que eu gostei de fazer. Tô gostando de fazer, por quê? Porque eu não me senti, não é que eu me sinta sozinha viajando, mas sei lá, sabe? Agora eu gostei, que eu gosto muito de falar. E se vocês não estivessem aqui, eu também estaria falando, tá? Outros assuntos mais pessoais, coisas mais assim, mais Elaine. E eu estaria falando do mesmo jeito, mas não estaria falando esses assuntos. Ou talvez também estaria falando esses assuntos, mas eu estaria falando. Então foi bom porque poderia ser um podcast também. Podcast na estrada? Gente, uma ideia. Eu já tinha pensado em criar um podcast uma vez. E agora? Porque, gente, eu tenho uma aba que eu criei no meu computador, que é uma aba de reflexões, né? Eu só escrevo lá reflexões. Por exemplo, eu tô aqui e me vem uma reflexão de, sei lá, sobre a vida, sobre algum sentimento. Aí eu escrevo só reflexões, porque senão eu vou escrever toda hora coisas. Tem que ser coisas mais profundas. Sabe, algumas coisas que são mais sentimentais, assim, vamos dizer assim, coisas que você aprende na vida, que a vida te ensina, né? Lá eu escrevo mais isso. E também nessas reflexões, depois eu transformo elas em poemas, algumas em poemas, que são as coisas que eu escrevo no Instagram, porque ninguém lê, claro, né? Ninguém deve ler, deve só ver a foto. Mas se vocês forem ver lá, algumas postagens, tem algumas poesias e algumas são minhas, né? Então, eu escrevo lá uma coisa mais profunda, algo que eu realmente estou sentindo, mais dentro do meu coração. E eu já tinha pensado em criar um podcast, porque quando você viaja, você tem a cabeça, não para, assim, você tem muitos assuntos, sabe? Muitas coisas para falar sobre a vida mesmo, né? Por exemplo, eu fazia muita trilha quando eu tava no Peru. Então lá eu ficava muito reflexiva. Eu tinha muita ideia, muita coisa na minha cabeça, sabe? E eu escrevia também, só que eu escrevia lá eu escrevia no caderno. E às vezes eu também gravava vídeo, que eu nunca postei esses vídeos assim. Eu comecei a postar agora, depois que eu comprei a Combo. Mas eu acho que eu vou fazer um podcast. Isso, podcast é pra quem gosta mesmo. Eu acho que eu vou fazer esse na estrada, podcast, e vou fazer ela na estrada. Boa! Acho que eu vou fazer o Ela na Estrada, o podcast Ela na Estrada, porque tem gente que não quer ficar vendo, entendeu? Tem gente que só quer ficar assistindo, aí a pessoa vê
assiste o vídeo e escuta também. E tem gente que não, eu só quero ouvir, eu só quero, sei lá, não quero olhar pra cara da Elaine, não quero ver a estrada, não me interessa. Mas me interessa escutar um papo desse, porque hoje foi esse papo, né? Uma coisa que eu não planejei, só sentei aqui, gravei e comecei a falar, entendeu? Nada, não planejei, nem dei oi, gente, boa tarde, não fiz nada de entrada. Eu liguei a câmera e comecei a falar, igual como se eu estivesse lá na psicanálise, que a psicóloga falava, senta e fala o que vem na tua cabeça. Então, minha filha, foi tipo isso, foi tipo uma psicanálise aqui. Óbvio que um pouco mais controlada, né? Claro, porque se eu falo mesmo. E aí eu falei assim, mas eu posso, sei lá, criar um roteiro de assuntos? Acho que eu vou fazer isso. Então, esse vídeo aqui, eu já vou transformar ele num podcast. Eu acho que vai ser legal. Pra quem? Não sei, talvez pra mim. Tem dias que eu tô mais profunda, pode ser que numa próxima tenha assuntos mais interessantes. Esse aqui foi mais como se eu estivesse conversando com uma amiga aqui dentro do carro. Eu estaria conversando isso. Estão vendo os passarinhos, gente? Vocês veem o passarinho quando passa? Dá pra ver na câmera? E é isso. E os mais profundos eu também conversaria com minhas amigas, claro. É porque assim, a minha ideia do YouTube também não é ser um canal que eu conte muitas... que seja um canal, eu não quero aquele canal muito longe daquilo do que eu sou, entendeu? Eu quero um vídeo que é como se a pessoa estivesse ali do meu lado. Por exemplo, eu vou conversar coisas, aqui é quanto? Aqui é 50? Aqui é 50 e eu tô a 70. Ah não, me lasquei toda agora. Atenção, redução do limite de velocidade. Ixi, agora eu me dei mal, uma multa. Enfim, o meu canal do YouTube, a minha ideia quando eu criei era mostrar para as pessoas que é possível você também fazer isso. Isso era primeiro, para mim, o mais importante. Eu queria mostrar que eu consegui e que você também vai conseguir. A minha ideia era essa, de ser uma referência, de ser uma ponte para que as pessoas também realizassem os sonhos, entendeu? Era tipo isso, essa era a minha ideia. Depois que eu percebi que poderia ser algo que realmente as pessoas iriam se interessar por assistir, além de ainda continuar sendo isso, aqui é 40 ou é 50? É 50. Aí, ó, viu? Vim errado, me dei mal, parou. Além disso, eu quero que o vídeo se transmita como se eu estivesse viajando com alguém. Sabe, eu quero que eu esteja conversando como se eu estivesse com alguém do meu lado. É o que eu conversaria com os meus amigos, entendeu? Se eu estivesse viajando com alguém no caminho da praia, eu estaria falando aquele assunto. Se eu sentasse na areia, eu estaria com certeza conversando com o meu amigo sobre esse assunto. Se eu estivesse com a pessoa aqui dentro do carro, eu também estaria conversando sobre esse assunto. Seria algo, eu quero que seja algo natural, que é... Eu não quero algo muito roteirizado, tipo, hoje eu vou falar sobre as estrelas. Porque às vezes você não tá afim de falar sobre as estrelas, você tá afim de falar sobre outra coisa. Então eu acho que flui mais natural aquilo que você tá com vontade de falar naquele momento. Então, no caso, seria isso. Eu queria algo que eu quero que seja algo que eu esteja com vontade de falar naquele momento. Só que no YouTube, para você atrair pessoas, público, você precisa ter além de um roteiro, você precisa ter algo que chame a atenção da pessoa, na capa, ou qualquer coisa do tipo. Para que a pessoa, é como a capa de um livro, para que a pessoa se interesse por esse assunto até ela criar uma afinidade com você. Eu acredito que as pessoas que estão me assistindo hoje, e estão aqui desde o início, criaram uma afinidade comigo. Tem alguma coisa em vocês que vocês se identificam comigo, da mesma forma que eu estou com vocês, porque eu também me identifico com vocês de alguma forma. Então tem essa identificação. Então é exatamente isso. Eu quero mostrar como é realmente aquilo que eu vivo. Eu quero mostrar aquilo que eu vejo e eu quero falar aquilo que eu tô sentindo vontade de falar naquele momento. Às vezes vai ser um assunto idiota, vai. Como quando você tá viajando com um amigo, às vezes ele tem um assunto chato e você às vezes não quer conversar sobre aquilo. E às vezes vai ser um assunto super legal, que você vai super gostar, entendeu? Então eu quero fazer aquilo que eu estaria fazendo com você, entendeu? No caminho de uma praia, num restaurante, sabe? Nada muito planejado, sabe? Óbvio que tem algumas coisas que existe planejamento, tem que ter, né? Mas não disso, sabe? Não de ter um roteiro, take 1 eu vou falar, vou falar sobre a praia. Não, eu quero que deixe fluir,
entendeu? Talvez algumas pessoas não gostem disso, algumas gostam, mas é isso, infelizmente a gente não vai agradar todo mundo, né? E paciência, eu acho que na hora que for pra ser, vai ser. Eu espero que esse vídeo não esteja torto, mas se estiver torto, eu acho que o Luan consegue ajeitar, sabia? Tô um pouco preocupada com isso. É isso, gente, é basicamente isso, né? Como eu tô falando hoje, foi esse assunto, não vou planejar falar nada na próxima. Eu vou falar o que eu senti vontade de falar. Espero que vocês gostem também, se tiver alguma sugestão, não, Elaine, isso não é legal. Pode ser que eu continue, pode ser que eu também não continue, então... É isso, eu quero que a pessoa se sinta como... Eu quero que você se sinta como se estivesse aqui comigo, entendeu? Estivesse indo caminhar comigo, estivesse indo almoçar comigo, estivesse jantando comigo, estivesse aqui sentada no carro e a gente estivesse batendo esse papo. Ponto, é isso. Eu sei que os vídeos que as pessoas mais gostam são vídeos mais dinâmicos e mais movimento, mas, gente, a vida é assim, entendeu? A vida é assim. Às vezes tem dias que é mais e tem dias que é mais entendeu? Então, é isso, né? Eu sigo muita gente, também assisto muitos vídeos e muitos eu já entendo, né? Como eu falo, eu assisto os canais que eu assisto hoje, é por afinidade, às vezes não é nem pelo conteúdo, mas é porque eu gosto da companhia daquela pessoa, eu gosto de ver, sei lá, a gente vai criando um afeto, né? Um afeto por aquelas pessoas. É isso. É isso, um desabafo. Olha, gente, falta pouco pra gente chegar lá, falta 71 km. Então a previsão é que chegue lá 9h30 da noite. E agora são aqui 8h37. Vamos ver se eu vou conseguir chegar a tempo. Foi muito bom ter vocês aqui. Muito buena. Me gostou muito estar aqui falando. E é isso. Meninas e meninos. Galerinha. É 40, 50, o que, meu amor? Agora eu vou me calar um pouco, né? Também quando eu voltar, eu vou tentar gravar alguns lugares que eu acho muito bonito. Algumas cidadezinhas, tem umas que são muito bonitinhas. E agora também vai começar a escurecer, não sei se vocês vão conseguir ver muito bem. Não sei, nunca gravei assim. Vai ser a primeira vez, gente, então por isso que eu tô falando. A gente pode transformar isso em podcast, porque eu não sei como que vai ficar a imagem, então é isso. Então não vamos cobrar muito desse vídeo, tá? Por favor, não vamos cobrar muito desse vídeo, pelo amor de Deus. Senão ficou em pânico, preocupada. Aqui é 50, 10, tem que descer, fechou. Cara, Elaine, eu tô com uma vontade de fazer xixi, mas o problema é, onde que eu vou parar aqui pra fazer xixi? Daria? Sim, daria. Mas aí desce do carro, tira o cinto, liga o carro. Porque o que eu faço quando eu tô dirigindo assim? Eu tô com muita vontade de fazer xixi. Às vezes eu paro no posto, mas na grande maioria das vezes eu não paro no posto. A não ser que eu vá já abastecer e fazer alguma outra coisa, aí eu paro. Se não, eu paro o carro e faço aqui no meu pipi mesmo, no meu... Gente, eu não sei o nome disso, no meu pipi. No meu pipizinho, eu faço nele mesmo, pronto. Porque pra mim acaba sendo mais prático, porque eu ia até lá, pegar a chave, falar com a mulher e tal, então... meio que isso. Então é isso. Eu acho lindo esses motorhomezinhos também, lindo. Mas antes de eu ter um motorhome desse, assim, esse aqui é tipo isso é um apartamento, né? Isso não é nenhum... Eu gosto daqui, me lembra Paraipaba. Alguém já foi em Paraipaba, no Ceará? Essa parte aqui me lembra Paraipaba. Não sei porquê, mas me lembra. E antes de eu ter esse motorhome, que é um apartamento, porque se eu comprar um bicho desse, vou morar nele aí pra sempre, eu não quero outra vida não, pra sempre. Mas antes eu quero ter, não, Pombo, não fica com ciúme, Pombo, eu te amo, a gente vai ficar muito tempo juntos, vamos viajar muito, vai ser tão... Concluindo aqui bem rapidinho o que eu tava falando sobre
sobre reflexões, sobre falar na estrada, sobre criar um podcast, porque cada lugar te traz um sentimento, né? E eu vou passar por muitos lugares ainda, eu vou viajar por muitos lugares. E o que acontece? Eu vou ter muitas reflexões, eu vou ter milhares de assuntos, muitas coisas vão acontecer. E eu quero deixar isso registrado porque vai ter muita coisa legal, entendeu? Então, vai ser isso agora. A partir desse eu tenho um podcast. A partir dessa vez... Elaine, é pra parar. É pare. Desculpa, moço. Perdona-me. E o que acontece? Concluindo esse assunto, né? Que imagina, quando eu tô aqui indo pra praia, eu tenho um sentimento quando eu tô indo pra praia, quando eu tô vendo o mar. Quando eu estiver chegando num lugar que tem neve, eu tenho um outro sentimento. Minha reflexão lá é outra. Quando eu tô chegando num negócio, numa montanha. Quando eu estiver chegando na montanha lá... Ai, meu Deus. Quando eu estiver chegando lá nos picos da Suíça, nas montanhas da Suíça, Nevada, meu sentimento lá vai ser outro, entendeu? Então, cada lugar eu vou ter um sentimento, vou ter uma reflexão, vou ter um pensamento, né? Quando você tá num lugar mais praiano, mais calor, você tem assuntos diferentes. E quando você tá num lugar frio, você fica mais introspectivo, os assuntos são mais intensos, sabe? Diferente do calor. Então, tudo isso influencia também na sua forma de pensar, nas suas reflexões, nos seus sentimentos. Então, por isso que eu vou fazer isso. E eu tava falando sobre a outra coisa e eu esqueci. Enfim, talvez não interesse muito agora nesse momento. Queria lembrar. Porque eu acordei uma coisa pra falar outra e esqueci a outra que eu tava falando. Mas enfim, é isso. Então eu quero deixar registrado também esses sentimentos que a gente tem. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Esse vídeo aqui vai ser o vídeo só da estrada, porque não vou misturar com outro, para que seja um público específico desse, que aí é o podcast. Vou fazer uma playlist de Ela na Estrada, esse. E vou fazer o outro aqui, entendeu? Vou pegar algumas partes da estrada, claro, mas vou fazer mais isso. É isso. Deu pra entender, né? Olha, aqui, sabe, olha, já não... Por isso que eu falo, é verão, mas, por exemplo, ó, aqui tem que aproveitar muito quando tá calor. Porque, por exemplo, eu vim, tá vendo que o vidro tá fechado? Os dois vidros estão fechados e não tem calor, entendeu? Não dá calor, sabe? Não tá calor. Essa hora já não tá mais quente. Nem desde a hora que eu comecei a gravar, que eu saí do mercado, que eu fechei o vidro, eu não senti mais calor. Por isso que tem que aproveitar muito, gente, porque o inverno é muito rigoroso. Se o inverno for igual foi agora no ano passado, foi muito rigoroso, muito. Então, pra mim, foi muito rigoroso, tá? Pra mim, quando eu falo é pra mim. Então, a lua tá minguante, ou é crescente? Não sei. Dá pra ver não, né? Enfim, é isso. Então, todos esses lugares ainda vou vir. Troia, Comporta, todas essas placas que a gente tá passando, Cines, tudo isso eu ainda vou ficar. Todos eles, todos. Agora eu tô fazendo esse trajeto assim, por conta dessa questão que eu tive lá com as coisas, com as encomendas, com as coisas que eu já expliquei pra vocês no início do vídeo. Então, tive que fazer assim, o itinerário. Mas vai ser isso, no caso, eu vou vir ainda nesses lugares. Todos esses ainda vou passar. Tem muito lugar ainda que eu vou passar, incrível. Então, Cines também, um deles. Santiago, não sei, não vi nada sobre Santiago. Mas posso dar uma olhadinha também. Olha, já tá quase escurecendo. Hoje tá escurecendo mais cedo, são 15:09, não sei. Poxa, eu vou dar uma paradinha no vídeo, gente, porque agora eu vou prestar mais atenção na estrada também, porque vai escurecer. E aí eu não peguei meu óculos. Não peguei meu óculos, então eu preciso prestar mais atenção na estrada. Deixei lá atrás. Esqueci de pegar. E aí, se eu ficar com o celular aqui na minha cara também, talvez não seja muito bom. Mas enfim, é isso, né? Quando eu estiver chegando na cidade, eu vou gravar pra vocês verem lá o lugar que eu vou dormir. E aí a gente encerra esse podcast Ela na Estrada. Podcast barra vídeo também, não sei como que a gente vai chamar isso, se vocês puderem me ajudar também nessa ideia. Projeto dentro de outro projeto, que eu já tô bem ansiosa, assim, pra viver
mais coisas também, apesar de já estar vivendo muita coisa incrível mesmo. Tô muito feliz, muito feliz. Muito mesmo. Tem umas partes que tem uns buraquinhos e tal. Faz parte do meu show. Não vou colocar mais áudio nos vídeos, porque eu tô com medo de o vídeo não ser publicado, né? Porque o último também que eu postei, o outro tinha muita música. E também agora, como eu vou fazer esse podcast na estrada, então eu vou falar mais do que eu vi música agora. Estejam preparados, espero que vocês estejam comigo nessa minha nova ideia, porque eu sou muito cheia de ideias. O problema é que, como eu falei, né, como a gente tem uma vida também em paralelo a essa, é muito difícil de você se dedicar só a isso também. Eu queria muito, tenho muitas ideias de coisas, mas infelizmente eu também não tenho dinheiro pra investir só nisso, entendeu? Acho que quem tem dinheiro, assim, que pode pegar um dinheiro pra investir nisso, na internet, eu acho que vale muito a pena, porque eu acredito que tem um belo de retorno. O mercado é muito amplo, você pode fazer muitas coisas. E eu acredito que tenha público também, então, mas é uma coisa que precisa de muita dedicação, né? Por sorte, eu tenho meu amigo Luan, como vocês já sabem, que me ajuda muito. Se não fosse ele, eu não conseguiria fazer metade das coisas que eu consigo fazer. Então, é muito bom ter ele, né? E sigam ele também lá no Instagram, se vocês forem viajar para Dubai, gente. Adicione meu amigo Luan, chame ele lá nas redes sociais, que ele tem um projeto muito legal em Dubai também. Ele leva os clientes, os turistas também, para conhecer o deserto, faz sessão de fotos, é bem legal, é bem bonito. Então, se você está indo para Dubai, quer fazer um ensaio fotográfico, né, conversa com ele, vê um pacote de fotos bem legal, porque vai ficar muito legal. E sigam ele lá também, ele é muito legal, tá? Pra bater um papo, puxar um assunto, né, Laura? Vamos lá perturbar o Luan. Tô brincando, gente. Aí eu já não enxergo isso aqui, entendeu? Porque quando vem a luz... Mas já estamos chegando, 57, gente. Muito bom. Estamos chegando, chicos. Gente, esse vídeo, então eu não vou fazer nem capa pra ele, tá? Vamos fazer um brutão, sabe? Pra ver se vai rolar. E não vou também fazer início, entrada. Hoje, dessa vez, eu não vou fazer entrada. Mas esses dias que eu vou estar na praia, eu vou pensar numa entrada. Porque agora também, o que acontece? Quando eu comecei na internet, que é recente, muito recente, né? Sei lá, tá com 4 a 5 meses que eu comecei a postar vídeos. No início eu ficava muito tímida ainda, né? Porque você não sabe... Ainda fico tímida, dependendo do dia, eu ainda fico tímida. Mas menos tímida que no início, claro. Então, o que acontece é porque às vezes eu realmente esqueço de fazer a introdução dos vídeos, isso, e também esqueço muito de fazer o encerramento dos vídeos, que são duas coisas que eu sempre esqueço, porque eu já quero logo falar. Que susto que eu levei. Então eu vou criar uma introdução pra ele de podcast. E é isso. Eu acho que isso vai ficar legal, eu gosto disso. Às vezes você quer passar uma roupa, quer ouvir uma besteirinha, aí você bota lá, aí lá, entendeu? Quer, sei lá, fazer alguma coisa. Mas também você pode fazer uma coisa legal e me colocar, só sentar lá na frente da TV e me assistir. Também pode, tá? Pode fazer isso. Mas eu digo assim, que também esse pode ser pra isso, pra você, quando você estiver se sentindo sozinho, sozinha, quer conversar com alguém, vai falar e coloca assim, eita, tô ficando muito apertada, quero muito fazer xixi, mas eu não vou parar. Vou parar, e daqui que eu vou lá pra trás, descer as calças. Olha só, carro de novo, esse carro, não, esse é outro, esse é uma van também, uma campanha. O que eu tava falando é que antes de eu ter aquele motorhome, que é um apartamento, porque ele é um apartamento na minha cabeça, porque tem tudo, tem banheiro, tem tudo.
eu quero muito ter uma van, né? Combo, não fique com ciúmes, amor. Quero viajar com a Combo por toda a Europa não, mas cruzar a Europa até a Ásia, que é o projeto Ela pelo Mundo. Quero fazer muitas coisas com a Combo e vamos fazer, claro. Mas quero muito ter uma van assim, sabe? Esses carros. Porque eu acho lindo, sabe? Quero muito ter uma van dessa assim. Então, quem sabe é um projeto futuro, muito futuro, tá? E depois, um confortinho, que aí é aquele motorhome, porque aí aquilo ali você tem o conforto de uma casa. Entendeu? Que aí dá pra viver tranquilamente dentro daquele carro. Não sei como é que tá a imagem agora à noite. Ai, pera. Pior que eu tô com sede e quero fazer xixi. Aí, duas combinações. Uma combinação que não dá muito bom. Esse podcast eu vou colocar ele no Spotify, tá? Pra quem quiser assistir o vídeo, só escuta lá no Spotify. Essa é a empresa de campers que não tem uma reputação muito boa, tá? Indie Campers, já vi que tem uma reputação muito má, não é muito boa. Inclusive o canal, o Léo e Fabi, eles alugaram na França e foi péssimo atendimento. Inclusive eles têm um vídeo falando sobre isso. Não é uma empresa muito recomendada, parece. Mas muita gente, eu vejo muita gente alugando aqui. Talvez seja porque é uma das maiores, não sei. Pode ser que seja isso. Estamos chegando! Vou desligar agora um pouquinho. Gente, não deu, precisei parar. Vou fazer xixi aqui no manto mesmo. Tô muito apertada. Já não tava mais me concentrando. Sabe quando você já tá com tanta vontade de fazer xixi e você já não sabe nem mais o que você tá fazendo? Bora, falta só 19 km. Todos os carros resolveram passar na hora da minha mijada. Ai, Elaine, engraçada ver essa Elaine. Tô toda arrumadinha, eu só troquei a blusa, porque eu não tinha botado essa blusa ainda. A 300 metros, vira à direita. Viro, meu amor, eu viro à direita, vamos embora. Isso, gente, doidinha, velho. Olha, se não tiver camper bom, eu vou ficar muito triste, porque eu vou ter que desistir do local pra botar a ideia. Porque solo não vou ter coragem, assim também não posso arriscar tanto a minha vida. Minha vidinha, entende? Mas se eu tivesse alguém com uma companhia, não teria medo. Também além do medo, óbvio que tem um medinho, claro, também tem a precaução, né? São os dois parceiros que andam juntos, tem que ter um pouquinho de medo. Por isso que eu falo, tem que chegar de manhã, sabe? À tarde, tem que chegar claro ainda, porque é importante, faz toda a diferença. Às vezes o local nem é tão assustador, mas aí você chegando à noite você tem outra perspectiva, né? Não é a mesma coisa. Então é importante chegar em um horário claro. Tem carro aqui, já vi um, mas também não sei quem é, né? Se for um casal, fico mais tranquila. Ah, já tem um campo. Geralmente é casal, né? Vamos lá, venhamos e convenhamos. Raramente é quem sou. Sempre é um casalzinho. E tá isoladinho assim, fazendo sacanagem. Só na sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai. Só na sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai. Eita de baixo, vai. Chuta pra cima, vai. Depois eu vou mostrar pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Senão vai pensar, que isso? Eita, aqui tem uma areia fofinha desse lado. Não vai pular não, beleza? A 500 metros, chegará à Praia dos Aivados. Caramba, Elaine. Tia Lui, mulher. Tia Lui, onde tu tá te metendo, mulherzinha? Tia Lui. Tia Lui. Caramba, que 200 metros eternos. Com medo de chegar aí dentro do mar. E não perceber que eu já tô dentro do mar.
Porque essa localização é muito perto do mar. Por isso que eu não queria vir à noite. Mas enfim, vamos ver. Ih, valeu, valeu, população. Um casal, um casal, um casal. Tem que ser um casal. Não sei se eu boto aqui ou se eu boto ali. Gente, vou deixar o carro assim, de frente, porque eu não tô enxergando nada. E quando for meio de manhã eu mostro pra vocês essa localização e finalizo esse vídeo de Ela pela Estrada, né? O primeiro agora da playlist Ela pela Estrada. Vetando mais uma coisa, não tá achando pouco?